Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo sobre um nível enigmático das backrooms. Vamos começar. Dificuldade de sobrevivência. Dificuldade de sobrevivência 3. Inseguro, desprotegido, contagem baixa de entidades. O canal azul é o vazio, cheio de estranheza que envolve toda a The Backrooms e todos os seus níveis. Descrição. O canal azul é uma área que existe fora de todos os níveis nos backrooms. É composto, principalmente por um vazio azul desorientador. O vazio está completamente ausente de qualquer sombreamento, outras cores ou padrões, tornando-o assim uma cor singular e desorientadora. Não importa em que direção o eixo seja visto. Embora os testes tenham mostrado que o canal azul é 99,9% espaço morto e desprovido de átomos, pode-se flutuar perfeitamente, independentemente do eixo Y. Qualquer andarilho também poderá nadar pelo canal azul como se estivesse nadando dentro de um corpo de água. No entanto, é preciso ter cuidado ao atravessar, pois alguém pode facilmente virar-se e ficar desorientado e confuso sobre o caminho que está enfrentando. Para compensar isso, deve-se sempre ter algum tipo de giroscópio portátil consigo. Quando alguém entra inicialmente no canal azul, a visão de incontáveis níveis pode ser vista por trás. Dependendo da construção dos níveis, podem-se ver diferentes níveis exteriores. Curiosamente, os exteriores do isolamento não são visíveis de dentro do canal azul, deixando apenas os próprios níveis principais visíveis. Se um nível ocorrer em um ambiente externo, uma grande cúpula em estilo de surround cercará a área do nível com uma plataforma espessa de qualquer material de solo que componha o solo do nível embaixo do surround. Se um nível ocorrer em um nível interior grande, porém finito, as paredes de inúmeras salas poderão ser avistadas. Se esse nível tiver portas, então haverá portas que levam ao interior desses níveis. Se um nível for infinito, ainda se verá o fim do nível. A principal diferença, contudo, é que os quartos irão flutuar constantemente e mudar de tamanho 2. Isso cria um efeito estranho, semelhante a como alguém veria objetos da quarta dimensão, enquanto os percebe na terceira dimensão. Estados de nível anômalo, nível 232, nível 61, nível 18, nível 38, nível 29, nível 57, nível 444, nível 600, nível 907. Vamos ver primeiro as imagens dos níveis. Nível 18 não tem imagem. Nível 907, não existe mais. Vamos ver os estados dos níveis anômalos. Nível 232. Ao testemunhar o nível 232 do canal azul, veremos inúmeras salas e imagens distorcidas, com pedaços do nível ocasionalmente se separando e se espalhando no vazio eterno. Nível 61. Ao visualizar o nível 61 de cima, os interiores dos vários bares e restaurantes piscam rapidamente em cores diferentes. Estudos atuais mostram que esta ocorrência, na verdade, mostra várias barras dentro umas das outras, no Klepen e outras pessoas aparecendo e desaparecendo. Este efeito, entretanto, não é visível no nível 61. Isso parece mostrar como um London pode entrar em uma loja e depois sair para uma loja completamente diferente quando essa loja nunca esteve lá. Nível 18.
Ao visualizar o nível 18 do canal azul, o perímetro do nível assume um brilho branco com contornos pretos revestindo paredes e objetos. Isto se deve à alteração da estrutura do nível 18 por pessoa e por memória. Nível 38. Ao visualizar o nível 38, ele assumirá a forma de várias salas que se dobram rapidamente umas sobre as outras no epicentro do próprio nível, um efeito não visto quando dentro do nível. Nível 29 e 57. Ao visualizar esses níveis, você poderá ver salas gigantes de um nível que estão sendo retratadas atrás da pintura desse nível. Esta sala se desmaterializará quando estiver próxima, mas se rematerializará em um instante quando vista à distância. Nível 600 e nível 907. Devido ao fato de ambos os níveis não existirem, mas, onde teoricamente existiriam, foi substituído por nada mais do que um espaço em branco e um ar vazio. Cenas. Embora a maior parte do canal azul seja composta por um vazio sem fim, há um aglomerado ocasional de edifícios ou salas que podem ser encontrados dentro dele. Existem bolsões ocasionais de estrutura espalhados pelo vazio infinito. Estas estruturas serão, geralmente, pequenos aglomerados de arranha-céus, casas, ruas, salas diversas, ou qualquer combinação das possibilidades acima mencionadas. Ao entrar neles, pode-se notar o céu mudando de cor para se assemelhar a uma névoa nebulosa. Por este motivo, concluiu-se que cada uma destas áreas está rodeada por alguma forma de atmosfera, ou por um efeito anômalo, diferente que permite a criação de céu e nevoeiro. Embora esses edifícios pareçam existir, muitas vezes eles não serão feitos de matéria recortável 13 podem ser atravessados com facilidade. No entanto, isso não leva em conta todas as paredes dentro dessas paisagens, com terrenos selecionados com materiais que podem ser pisados. Interagir com este solo é fortemente desaconselhado, pois tocar neste chão anula a capacidade de flutuação que alguém teria anteriormente. Se alguém acidentalmente passar por matéria não recortável, ele sairá de cena e estará condenado a uma eternidade, caindo em incontáveis conglomerados de níveis. A razão pela qual essas áreas existem é desconhecida, porém, muitas teorias foram criadas sobre o assunto. Bases, postos avançados e comunidades. O encalhado são um grupo de exploradores perdidos que acidentalmente acabaram neste nível depois de sair por uma porta no limite do nível 26. Eles encontraram um pequeno pedaço de material recortável dentro da cena em que residem. Todos os detalhes deste grupo vêm de uma página de fórum que eles curaram, onde pedem ajuda e documentam suas vidas. Atualmente não se sabe se eles ainda estão vivos, uma vez que a quantidade de alimentos e suprimentos que possuíam nunca foi especificada. Teorias nas cenas. Tem sido fortemente contestado quais poderiam ser os possíveis significados para as diferentes áreas espalhadas pelo vazio do canal azul, sem nenhuma evidência concreta para chegar a qualquer conclusão lógica. Tudo o que está disponível atualmente são várias ideias e paralelos não testados. Eles são os seguintes: são partes quebradas de outros níveis. Esta ideia propõe que algumas áreas de níveis pré-existentes, bem como quaisquer níveis atualmente desconhecidos, tenham partes deles que progressivamente se rompem e são substituídas. Muito parecido com um átomo, com um grande número de elétrons. Algumas das seções externas dos níveis podem se romper devido à falta de força que os mantém unidos. Como tal, estas áreas desviam-se para o canal azul, onde começam a decompor-se. Níveis em construção. Outra ideia proposta é que nem todos os níveis de backrooms sempre existiram e, em vez disso, eles são feitos processualmente por algum método desconhecido. Começando inicialmente no canal azul, esses níveis crescem lentamente e se desenvolvem até um estado final, sendo colocado em um local apropriado na lista de níveis. Uma extensão desta teoria é que todos os níveis começam com matéria não recortável, com os limites do recorte sendo implementados em um estágio desconhecido de construção. Isso também pode explicar
o Fenzen, já que certas áreas dos níveis podem não receber limites de clipe adequados. Níveis de morte. Esta teoria propõe que estas áreas são níveis que existem há tanto tempo que começaram a decair e a murchar, assim como o nível anterior 232 está mostrando sinais de decadência. Há uma chance de que outros níveis também tenham decaído, sendo lançados no canal azul assim que perderem a maior parte de sua massa e limites de corte. Eles são o início ou o fim de Defrontrons. Devido aos Backrooms possuírem efeitos temporais peculiares, é perfeitamente possível que nos transportemos para uma época anterior à existência dos Frontrons, ou pelo menos, para uma época em que nada mais eram do que pequenas áreas conceptuais. Esta teoria colocou em questão a verdadeira idade do universo, bem como a ideia de que a maioria de nós só existe há alguns anos, contudo antes disso sendo essencialmente uma tradição da nossa realidade. Eles não são nada. Assim como o próprio The Backrooms opera de maneiras peculiares sem razões discerníveis, é inteiramente possível que essas áreas existam devido à forma natural, como o Blue Channel opera. Embora isso não represente muita discussão, é atualmente o conceito mais digerível e facilmente compreendido de por que essas cenas existem. Entradas e saídas. Entradas. Para entrar no canal azul, pode-se chegar ao final de qualquer nível na lista de níveis e fazer um noclip ou passar por uma porta nas salas mais externas. Embora possam levar alguém para o isolamento, eles têm uma chance igualmente possível de teletransportar um viajante para o canal azul. Além disso, as entradas para este vazio também podem ser encontradas em áreas selecionadas da zona de decadência, nos escorregadores azuis do nível 119 e nas áreas desintegradas do nível 271. Também uma informação secreta. Monty Ruiz e MDF, sim, ou também, existem aqui, por enquanto as pessoas não podem saber disso. Vamos manter tudo isso longe do público, com o que sabemos sobre os líderes, e o que aconteceu com eles seria um caos, se outros descobrissem sobre eles também. Vamos continuar como se nada tivesse acontecido. Saídas. Se alguém permanecer próximo à lista de níveis, então, ele poderá passar por fase ou usar uma porta, para qualquer nível que achar adequado. Embora ainda não tenha sido comprovado, este poderia, teoricamente, ser um meio de transporte extremamente rápido em The Backrooms.